colocado para gravar, mas aqui agora vai, tá? Então, é importante a gente se organizar. E aí, uma das coisas que eu quero dizer para vocês, que quando eu disse, olha, no decorrer desse nosso desafio, não é possível a gente falar em uma live tudo, mas eu quero, no decorrer dos nossos 7 dias, né, poder trazer dicas. Olha, como é que a gente pode ser hiperfocado? Como é que a gente pode ser autodeterminado? Como é que a gente pode ser consistente? Então, eu estou fazendo aqui uma fala muito mais rápida, né? Mas é importante que vocês também procurem buscar outras ferramentas para entender e para aprender como é que vocês podem ser organizados, por exemplo. Aí tem toda uma dica, você pode organizar o seu planejamento, você pode organizar, tem várias ferramentas para você organizar o seu dia, você pode listar. Eu vou dar uma dica para vocês do que eu tenho feito, de como eu tenho organizado as minhas tarefas. Eu tenho organizado por blocos, né? Eu aprendi muito, tem várias formas. Então, assim, eu já testei de vários ícones que eu tenho seguido e que trabalham com a alta produtividade, com a alta performance, então eu estou meio que juntando aquilo que é bom de cada um. Mas um roteiro de planejamento que eu tenho trabalhado, que tem dado muito certo, é do coach Beto Chaves, né? Alguns já conhecem aqui, então eu tenho o que ele trabalha foi o que mais deu resultado para mim. Já testei vários, mas aí o dele tem me dado muito resultado. Então é importante a gente trabalhar dentro de um planejamento. E aí nós temos que estudar, gente. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Ainda que eu não tenha uma formação, ainda que eu não tenha... Eu acho que todos têm ensino superior, né? Pelo que eu estou vendo. Então, independentemente, né, de qualquer situação, de qualquer referência, de qualquer graduação ou não, você pode sim estudar para você se desenvolver. Isso é fundamental, então você tem que elencar os pontos que você precisa aprender para buscar. Deixa eu olhar aqui a hora, porque aqui não me diz a hora. E aí, quando eu estudo, eu procuro ser mais produtiva. E o que é ser produtivo? É gerar os resultados que eu preciso. Então, imagine que você tem 10 ações para realizar hoje. Você tem uma reunião, você tem uma aula para ministrar, você tem um médico para ir, você tem uma série de atividades. Aí você vai ter que olhar para esse seu planejamento, verificar se vai ser preciso replanejar e vai ter que se organizar para realizar. E aí, como eu disse para vocês, tudo que eu estou trazendo aqui, gente, são dores ainda para mim até hoje em alguns pontos. Eu tenho buscado melhorar a cada dia. Então, como eu disse para vocês, o que eu aprendo, eu ensino. Tanto que quando vocês forem me marcar em qual ano, tu tá responsável por fazer um print aí da tela, porque aqui eu não estou conseguindo, não consigo fazer. Então, quando você aprende algo, você ensina. Então, por isso que a minha hashtag hashtag eu aprendo e ensino. Por quê? Senão você retém e eu já disse no primeiro encontro, quanto mais você aprende, mais você tem a possibilidade quanto mais você aprende, mais você tem conteúdo para ensinar. E quanto mais você ensina, mais aperfeiçoamento é gerado para você. E mais produtividade. Então, a produtividade, todo mundo fica assim, ai, esse negócio de produtivismo está muito caracterizado com o mercado. Na verdade, também, mas aí a gente sempre tem que trazer para o nosso aprendizado. Como é que eu posso ser mais produtiva? Eu tenho que olhar para a minha agenda, para o meu planejamento, organizar tudo isso, colocar nos horários, porque quando eu sou produtiva, quando eu realizo as coisas que eu tenho que realizar, eu ganho em média, dependendo de como eu for focada, determinada, consistente, hiperfocada, na verdade, o que acontece? Eu ganho em média 2, 3 horas por dia. É um desafio, sabe por quê? Porque eu sempre costumo dizer que terceiros, eles administram a nossa agenda, sobretudo quando nós somos trabalhadores de CLT. Né? Por que terceiros eles são os nossos reguladores da agenda? Porque, na maioria das vezes, nós estamos de boa hoje eu vou fazer, minha agenda tá linda, maravilhosa, né? O que vai acontecer? Aí, de repente, o teu gestor uma reunião que não estava agendada, ele te agenda, ele te chama para uma tarefa de urgência, ele te demanda algo que é urgente, então acaba que terceiros atrapalham, os fatores externos, os sujeitos externos e o contexto externo, ele vai influenciar, então é para a gente não se preocupar em relação
isso, tá? Porque às vezes acontece isso, a pessoa fica frustrada achando que não está conseguindo ser produtivo. Então, a gente tem que ter muita clareza, porque aquilo que você domina, aquilo que você administra, aquilo que você gerencia, você consegue fazer. E aí é por isso que se você se manter focada, hiperfocada, determinado para fazer aquilo que você consegue dominar, aquilo que você consegue gerenciar, você consegue ser produtivo. Às vezes você vai ser improdutivo quando terceiros influenciarem demais na sua agenda. Eu sempre reclamo, às vezes, da minha agenda, que eu digo, hoje eu estou... Gente, faltou um característico aqui, um R. Às vezes eu estou assim, super feliz, eu digo, amanhã eu vou fazer isso, 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 vai dar tempo de fazer isso e aquilo, eu fico toda empolgada. Gente, quando é no decorrer do dia surge tanta da demanda que estava fora do meu planejamento e que eu não consigo gerenciar, e eu confesso que às vezes eu fico assim, me dá uma certa irritação e eu digo, esse povo não sabe ser gestor, não sabe gerenciar. Mas é porque, de fato, dentro de uma instituição, a gente acaba respondendo por hierarquias, né? Então, no níveis hierárquicos vão surgindo as demandas, as urgências, sobretudo nesse cenário de pandemia. Então, acaba que a gente vive nas emergências do cotidiano, mas aquilo que a gente pode controlar é importante a gente fazer, tá? Então, e ser otimista que tudo é positivo, tudo a gente sempre tem que tirar o lado positivo das coisas, né? E aí, gente, eu tenho que dizer para vocês que nós somos muito influenciados pelas pessoas que nos cercam, né? Então, tem autores que dizem o seguinte, sobretudo da área da produtividade, na área da gestão, eles dizem assim, você é a média das 5 pessoas que estão próximas de você. Então, tu imagina, se você tem perto de você 5 pessoas que são negativas, que são improdutivas, que não são nem um pouco determinadas, que não são hiperfocadas, que não são consistentes, que não são estudiosas, né? O que vai acontecer? Suma aí, vamos imaginar, pensa nas 5 pessoas que estão ao seu redor, que te influenciam de forma mais direta, imagina aí, como é que elas estão te influenciando? Porque elas vão influenciar no teu resultado, porque você é a média das 5 pessoas que você convive, tá? Então, poxa, professora, mas isso parece ser radical. Mas se a gente for parar para analisar, pensa aí, você todos os dias está com essas 5 pessoas. Essas 5 pessoas, elas poderiam, naquele momento, não estar fazendo... vamos dizer, eu até brinco, naquele momento não é a hora da fofoca, é a hora de trabalhar, mas a pessoa te desconcentra para fazer fofoca, né? Então, o que vai acontecer? Você vai parar para fazer fofoca. Você não vai ter a coragem de dizer assim, gente, fulana, é o seguinte, agora eu preciso trabalhar, eu preciso atender essa demanda. Não, você vai parar para ouvir. Então, olhe para as 5 pessoas que estão ao seu redor, que você convive mais diretamente, analise o perfil dessas 5 pessoas. Aí vocês vão trazer para mim, vão registrar e vão trazer para mim no nosso próximo encontro, que será na quinta-feira. Por que isso é importante a gente sinalizar? Porque antes eu achava-se muito forte quando as pessoas diziam assim para mim, os grandes autores, né, teóricos mesmo na área de produtividade, na área de gerenciamento, diziam assim, você precisa se afastar daquelas pessoas improdutivas. Quem são essas pessoas produtivas? São aquelas que não são otimistas, são aquelas pessoas que são carregadas de energia negativa, são aquelas pessoas que só reclamam, são aquelas pessoas que não conseguem pensar no lado positivo das coisas. E aí eu achava muito pesado isso, mas hoje eu tenho feito uma nova reflexão e realmente quando você está num grupo onde as pessoas só te tiram do teu foco, então você acaba, a tua média ela vai diminuindo. Se você era mediano, você era dentro do teu fazer profissional uma pessoa da pontuação 8, você passa para o 5, às vezes até para o 4. Porque você, infelizmente, é influenciado pelas pessoas que você convive. Aí, o pior de tudo é quando essas características do negativo, né, estão convivendo todos os dias comigo, na minha casa, por exemplo. Né? Então, se a gente tem essas pessoas temos em casa pessoas que não são nada positivas, nada otimistas, então a gente vai precisar ter um nível de abstração para aquela energia negativa não te atacar. Então, você tem que ficar muito blindada. Né? E, claro, ser ousada, né? Gente, é uma característica que eu tenho buscado, inclusive eu digo, Senhor, me dá a ousadia, eu falo muito com Deus e digo assim, eu preciso dessa ousadia de avançar para aquilo que eu já faço hoje, ousadia para falar aquilo que eu acredito ser verdade, não ter medo do julgamento, porque é uma das coisas que é importante a gente entender, que no mundo das reflexões, no mundo das relações humanas, no mundo do conhecimento, tudo que é dito vai ser refutável.
independentemente daquilo que você está dizendo e como você está dizendo, tudo vai ser refutável. E aí, digo, é verdade, né? Eu aprendo isso na ciência, nas ciências sociais, eu aprendo que tudo que está relacionado com o saber abstrato, tudo vai ser refutável. E isso que caracteriza um saber. É o que caracteriza a validade do conhecimento, por exemplo, na área das ciências sociais, na área da sociologia, da antropologia, da psicologia, do serviço social, da pedagogia, o que caracteriza como é que se diz? A validação de uma determinada informação, de um determinado conhecimento gerado, é o fato de ele ser refutável. Então, se você disser algo e você for refutado, você já tem que olhar e já tem que dizer assim, bingo, gerei algo relevante. Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter. E, claro, temos que ter disciplina para tudo aquilo que nós vamos fazer. E aí, como eu disse para vocês, professora Francine, gente, professora Francine, sempre está na minha mente, né? Esses 10 pontos para ser referências, a senhora já alcançou a plenitude disso? Não. Todo dia eu busco ser 1% disso tudo. São as 10 palavras, tem muitas outras, mas são as 10 palavras que eu acredito, daquilo que eu tenho estudado, da sistemática que eu tenho feito, das falas de quem eu tenho estudado, são os 10 pontos para a pessoa de referência para que elas sejam conhecidas, tá bom? Então, dentro de cada área tem algumas outras, com certeza, mas essas são as principais. E como são as minhas principais dores, onde eu tenho que todo dia crescer 1%, cresça 1%, não queiram ser 100% a partir de hoje. Não, agora eu vou ser 100%, você hiperfocado, você é autodeterminada, consistente, determinada. Não, sejam todo dia 1%, tá bom? Deixa eu só ver que eu quero ir para frente. E aí nós temos que ter os nossos valores impregnados naquilo que nós somos. Então, esses são valores que eu considero relevantíssimos, são valores que eu acredito que nos colocam como uma pessoa idônea, são valores que nos tornam ser referência, porque você é referência a partir dos seus valores também, tá? Então, eu acredito muito na integridade, que você tem que ser íntegro, tem que ser honesto, tem que ser fiel. Gente, essa característica da fidelidade, da integridade, honestidade e fidelidade, são as 3 que para mim são muito fortes. Por quê? Hoje, o mais desafiador, você trabalhar, por exemplo, em uma equipe, né, de trabalho, num grupo, onde você precisa gerar resultados, onde você precisa realmente alcançar metas e objetivos, é você encontrar pessoas íntegras, honestas e, sobretudo, a fidelidade tinha que estar no primeiro lugar, porque eu valorizo demais isso, é a questão da fidelidade. Nós não temos mais pessoas fiéis. Porque o que seria fiel? O que seria a fidelidade de um membro de uma equipe, por exemplo? É aquela pessoa que está contigo, né? Independentemente da condição que você está vivendo naquele momento, mas ela está com você. E além disso, ela é honesta, íntegra, suficiente, tem postura ética, e tem honra e respeito para que as coisas que são ditas naquela reunião, naquele encontro, ou no convívio, né, daquele momento, que sejam reservadas as 7 chaves. Então, hoje, o mais desafiador dos grandes gestores e dos grandes líderes é conseguir construir uma equipe com pessoas íntegras, honestas e fiéis. Então, é um desafio. E eu costumo dizer para vocês que hoje, e assim, vários estudos apontam isso, viu, gente? Então, aqui é uma sacada que eu quero deixar para vocês. Hoje, o mundo, ele está, apesar de todo mundo viver assim no WhatsApp, todo mundo está desconectado, mas ao mesmo tempo conectado pela internet, mas hoje, mais do que nunca, o que tem se buscado nas grandes corporações, nas grandes organizações, são pessoas íntegras, honestas e fiéis. Né? E, além disso, não é mais somente o conhecimento que tem feito as pessoas serem contratadas. Sabe como é que a gente analisa? Analisa os valores, analisa os princípios e aí analisa, sabe o quê? O potencial daquela pessoa. Porque se a gente identifica o potencial, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dizer assim, eu vou contratar aquela pessoa, porque ela pode até não saber muito, mas eu posso ensinar. Ela pode ser ensinada, ela pode ser aperfeiçoada. Então, essa é a construção de hoje. E eu digo isso, inclusive, enquanto recrutadora, viu? Vez ou outra, eu tenho a possibilidade de estar em equipe de seleção
Então, quando a pessoa ela não demonstra que é íntegra, que é honesta e e que é fiel, não tem negociação, não é contratada, porque os testes hoje, inclusive dentro do RH, das empresas, elas buscam primeiro fazer os testes. Hoje fazem muito teste, teste vocacional, tem vários testes que as empresas hoje adotam, porque ela vai identificar primeiramente quem você é, tá? Para depois você, de fato, ser avaliado a partir do teu conhecimento. Por isso que a gente diz assim, aquela pessoa é cheia do conhecimento, mas não traz valor relevante. Então, essa é uma das questões fundamentais e importantes para a gente considerar. Compromisso, né? Uma vez que você está fazendo algo, que você assume fazer algo, tenha compromisso com aquilo que você se comprometeu. A falta de compromisso, ela é terrível, ela pode gerar desconfortos, ela pode gerar improdutividade, ela pode gerar desgaste, inclusive em uma equipe de trabalho, né? E o outro sentido da ética, gente, a questão da ética ela é fundamental, você realmente ter postura, você ter realmente no decorrer da tua prática profissional, na tua igreja, na tua escola, independente do lugar, que você tenha uma postura ética, né? Que esses seus valores eles possam estar aí sendo subsidiados nessa perspectiva. E aí, ter honra, ter senso de justiça, porque nada mais dói em nós quando as coisas elas não são olhadas nessa perspectiva da justiça, né? Então, a gente se sente, inclusive, às vezes, revoltados com as coisas, mas a questão da justiça ela é fundamental. E, claro, o respeito ao outro. Gente, hoje nós não conseguimos mais realmente visualizar na sociedade uma sociedade que tenha respeito um pelos outros e que valorize a pessoa a partir daquilo que ela é. Hoje nós não conseguimos observar isso. Então, nós desrespeitamos as pessoas, a gente não consegue mais olhar para o outro a partir daquilo que ela é, a partir daquilo que ela tem para nos ensinar. E aí a gente tem o hábito de julgar demais e nós não temos respeitado. E o nosso principal desafio é olhar para o outro, olhar para aquilo que ele faz bem, reconhecendo que ele tem os defeitos, mas respeitar quem essa pessoa é. Não podemos, de forma alguma, tentar moldar as pessoas a partir daquilo que eu sou. Então, eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente trabalha muito na psicologia, quando a gente trabalha muito no âmbito social, o serviço social ele tem que aprender psicologia, por exemplo, então é para a gente aprender a lidar com as situações. E uma delas que às vezes eu digo assim, eu tenho que parar um pouco porque a gente tem uma tendência de estar fazendo avaliações, né? Mas quando você olha para a pessoa, você já consegue ver os traços, se ela é fiel, se ela é respeitosa. Então, você tem que ter, inclusive, alguns cuidados em relação a isso, tá? E ser tolerante. Nós temos que ser muito tolerantes em relação às pessoas. Justamente porque você vai respeitar o outro pelo que ele é, pela forma como ele pensa, e aí você vai exercitar a tolerância. Quando você exercita a tolerância, você tem a possibilidade, né, de conseguir se relacionar melhor com o outro. E aí aqui, já trazendo o conhecimento para a prática, porque eu sempre vou encerrar a nossa live com essa questão da prática, já estou trazendo aqui, já estou vindo para o encerramento, como é que você pode utilizar todo o seu conhecimento para trabalhar esse reconhecimento, para trabalhar esse conhecimento? Aí lembra que eu disse para vocês darem uma analisada no perfil de vocês, o que vocês estão postando? Então, para quem não fez isso, lá em uma das tarefas também eu até coloquei lá que era para não esquecer. Então, elabore ter posts interessantes, comece a fazer isso. Eu não gosto de postar na mídia social, eu não gosto de redes sociais. Gente, eu quero dizer para vocês que as redes sociais estabelecem hoje o perfil de quem você vai ser, de como você vai ser contratado. Acreditem naquilo que eu estou dizendo. Que as pessoas hoje elas são contratadas pelo perfil dela nas redes sociais. E detalhe, quando ela não tem perfil na rede social, sabe qual é a reflexão que se faz dessa pessoa que está concorrendo uma vaga? Ela não está conectada. Ela não tem habilidade para, por exemplo, estabelecer um network. O que é um network? São as relações com pessoas, a relação com pessoas para estabelecer projetos, para estabelecer, mas a gente vai aprender um pouquinho sobre o network mais na frente. Então, os grandes empregadores
pensam dessa forma. E eu vou dizer que eu também não penso diferente nesse sentido, não, porque todas as vezes que eu fiz seleção, que já faz um tempo que a gente vai analisar o perfil da pessoa pelo que ela responde, pelo que ela posta na internet, o que a gente vai olhar? A gente olha o tipo de post, a gente já interpreta quem essa pessoa é, e se ela não tem nada de mídia social, não tem nada, a gente já entende, ela não vai contribuir para as ações A, B e C, entendeu? Então, para quem não gosta de mídia social, vai precisar se interessar. Nós estamos aí com a antecipação de uma revolução chamada de revolução digital, que estava prevista para acontecer daqui a 10 anos, mas que já está acontecendo agora. Então, quem não se atentar para o que está acontecendo agora vai ficar para trás, né? Aí você tem que ser consistente nas suas publicações, a gente vai aprender quantas vezes a gente publica, o que a gente publica, como a gente vai exercitar isso. Mas eu já quero que vocês olhem para o perfil novamente de vocês e façam essa análise. E aí você tem que ser específico ao se posicionar, tem que dialogar com os seus seguidores, tem que disseminar as suas ideias, tem que seguir pessoas que irão te ajudar a crescer. Para você ter uma ideia, você, enquanto... eu aprendi recentemente isso, eu não tinha noção. Eu achava que quanto mais eu seguia gente, melhor para mim. Não, gente, quanto menos pessoas você segue, melhor. Então tem que ser o inverso, porque se você segue mais pessoas do que pessoas te seguem, isso gera irrelevância para a tua página. Você acredita nisso? Então, você tem que seguir no máximo 100 pessoas. Eu estava dizendo assim, eu já limpei um bocado a minha, mas ainda falta muita gente. É porque eu aprendi que se você tem muitos seguidores, você não gera relevância para os algoritmos. E você sabe que o nosso futuro será dos algoritmos, né? Então, essa é uma das questões que a gente precisa ficar muito atento. Mas no próximo encontro eu vou falar sobre como se posicionar de forma efetiva nas mídias. Hoje só já é para trazer todas essas informações que são os fundamentos para você colocar na rua, que eu chamo, né? Coloca na rua, nas mídias. Então, você tem que gerar valor para as pessoas. Então, as pessoas têm que olhar para os teus posts, para as tuas manifestações e aprender de alguma forma. Seja na valorização da família, seja na valorização do teu trabalho. Então, assim, de alguma forma, tudo aquilo que você posta tem que gerar, de alguma forma, algum aprendizado. A gente tem que aprender todos os dias, né? Eu tenho aprendido, ainda não estou 100%, porque dá trabalho alimentar a rede social, dá muito trabalho que você tem que produzir. Então, é por isso que você cresce nas mídias sociais. Por quê? Todo dia você vai fazer um post diferente, você vai ter que refletir sobre o que você vai postar. Você tem que sempre postar algo que você vai ensinar alguém, que vai trazer uma referência para alguém, porque à medida que você vai se posicionando, que as pessoas vão começando a ler o que você escreve, a forma como você escreve, daqui a pouco você vai aos poucos sendo referência sem perceber. Mas tudo que a gente faz tem que ser intencional. Então, todas as nossas publicações, ela precisa ser intencional. Intencional de que forma? Para gerar valor, para as pessoas me conhecerem, para as pessoas saberem qual é o meu posicionamento, porque isso vai elevar o meu nível de relevância e o nível de conhecimento sobre quem eu sou. Tá bom? Ai, cadê? Só aqui, passando para... Aqui eu trouxe só para a gente relembrar, eu apresentei esse slide no nosso último encontro. Eu fui só falando, na verdade, né? Então, só para a gente lembrar, todos esses elementos que eu trouxe para vocês hoje, eu chamo de fundamentos. Hoje nós temos uma tendência de querer tudo prático, né? A praticidade. Mas se você não compreende os fundamentos, você não consegue operacionalizar. Por que que hoje, por exemplo, as pessoas são formadas, as pessoas estão, por exemplo, desempregadas, as pessoas hoje tem muita informação, mas não consegue operacionalizar? Porque conhece, mas não consegue desenvolver as habilidades e nem ter atitude, muito menos estabelecer os valores dentro desse teu conhecimento. Então, é importante que você, ao assimilar um determinado conhecimento, busque ensinar, busque desenvolver pessoas, busque mostrar quem você é, porque aí você gera seu autodesenvolvimento. Quando você tem conhecimento, ensina, desenvolve pessoas, você vai aprimorando as suas habilidades. Tem gente que diz assim, eu não vou aprender a fazer isso. Gente, o que eu tenho aprendido? Tudo na vida é aprendizado. Tudo na vida é possível desenvolver habilidades, né? Então, nós não nascemos sem dons, é verdade.
Nós sabemos que tem alguns dons que são natos, né? Deus nos dá diversos dons, então Ele coloca nas nossas mãos a possibilidade de desenvolver vários dons, mas o modo como você vai desenvolver vai depender do teu empenho, do teu compromisso, do teu querer fazer, porque senão esse teu dom, inclusive, nem é desenvolvido. E outros que você não nasceu tão apurada, de forma tão apurada, aprimorada, você pode alcançar, porque toda habilidade ela é treinável. Ou seja, se você pratica ali todo dia, você vai desenvolver. Se você não é bom em correr, se você todo dia treinar, daqui a pouco você começa a correr. Né? Então, tudo é treinável. Então, você não sabia nada de computador. Treina aos poucos, treina, daqui a pouco você já desenvolveu a habilidade. Professora, não conheço nada de Instagram. Começa. Começa hoje, começa daqui a pouco, começa daqui a 5 minutos. Começa 5 minutos de que forma? Dá uma olhada lá como é que está o teu perfil. Eu vou já dizer, vou dar algumas dicas no decorrer do dia de como você analisar o teu perfil. Quem não fez essa análise vai fazer, porque uma das nossas estratégias para você se tornar reconhecido e conhecido é o uso das mídias sociais. Por que é o Instagram? Porque o Instagram é conhecido como vitrine. Lembra de uma loja? Então, você está ali, você olha para aquela roupa, para aquela bolsa, para aquele sapato, para aquilo que você quer comprar. Gente, já vai me desconectar de novo, acredita? Já está dizendo, agora eu já entendi a mensagem, já vai me desconectar. Então, aí você vai buscar ter atitude, tenha atitude. E aí é isso que eu tenho que colocar na minha mente. Eu conheço, eu tenho que desenvolver as minhas habilidades, mas eu tenho que ter, acima de tudo, atitude, porque se eu não coloco em prática, o teu conhecimento não serve de nada. Daqui a pouco atrofia, porque você tem tanta coisa, mas não consegue executar, não consegue colocar em prática, e aí o que acontece? Vai atrofiando. E aí, claro, aí nós temos os valores. Aqui, esse último. Deixa eu tirar essa coisa daqui. Então, esse último elemento, que são os valores, é aquilo que a gente já trabalhou. É só para relembrar. Quando você fala dos valores, são daqueles novos valores que eu pontuei ainda há pouco. Então, você não espere ficar pronto. Não fica acreditando que você vai ficar 100% para começar algo. Você precisa começar para ir aperfeiçoando, tá bom? Porque aí o que vai acontecer quando você tem conhecimento, desenvolve habilidades, tem atitude e coloca em prática os seus fundamentos, que são os seus valores, você gera o que nós chamamos, dentro da linguagem do marketing, por exemplo, você gera prova social. O que é gerar prova social? É ter reconhecimento, referência e ser conhecido por aquilo que você está fazendo, tá bom? Então, e aí eu gostaria de encerrar esse nosso encontro dizendo o seguinte: o pássaro ele não canta porque está feliz, mas sim está feliz porque ele canta. Então, o que significa trazer essa reflexão para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia? Você não gosta de caminhar, você não quer acordar. Eu estou dizendo isso porque é a minha realidade nesses últimos tempos. Você não gosta de acordar 4 horas da manhã, mas você sabe que tem que fazer. Né? Então, você vai fazer porque você sabe que vai trazer resultados. Né? Então, quando eu olho no meu dia, quando eu olho para o meu planejamento, né? Então, eu disse assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou realizar o meu trabalho? Como é que eu vou conseguir dar conta daquilo que eu tenho feito? E, gente, apesar de não ser fácil acordar de manhã, porque, gente, eu deixo a costela, né? Eu deixo a cama gostosa, a cama quentinha e, acima de tudo, a minha costela. E deixar de acordar, né? Eu ia acordar cedo. E aí ter que já sair caminhando e levar o dia mais tempo acordado do que dormindo, não é tarefa fácil. Mas por que eu tenho insistido, buscado a consistência? Porque eu tenho conseguido perceber os resultados, inclusive no meu modo de focar, muito mais concentrada, muito mais consistente. Então, eu tenho aprendido. Todo dia eu aprendo 1%, todo dia eu faço 1%. Então, é essa questão que é importante. Não queiram mudar 100% de um dia para a noite, senão vocês irão se frustrar. Mude todo dia, aprenda todo dia 1%. Tá bom? Tudo bem? Deu para ficar alguma coisa? Diga aí para mim. Muito boa, professora. Deu sim, professora.
Eu tirei um sprint, posso colocar lá no grupo? Pode, sem problema, pode sim. Quem tirou um print aí já também para compartilhar nas redes sociais. E aí, gente, nós vamos trabalhar da seguinte forma, ainda hoje